Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou trazendo algumas novidades para vocês relacionadas aos concursos do IBGE. Ontem, dia 13 de dezembro de 2021, foram lançados dois editais relacionados ao Censo 2022. Eu fiz uma leitura de um desses editais e vou trazer aqui para vocês os pontos principais. Eu vou compartilhar a tela e aí a gente inicia essa apresentação. Olha só, o que eu tenho aqui para vocês? Na verdade, eu tenho dois editais. Eu tenho um primeiro edital de coordenador censitário de área, e aqui nós temos a retribuição mensal dessa função, nós temos a taxa de inscrição e nós temos o número de vagas, no caso 31. O que eu vou mostrar para vocês, de forma resumida, é esse edital aqui, de agente censitário de administração e informática. Nós temos aqui a retribuição mensal, R$ 1.700, o valor da taxa de inscrição e o número de vagas, 1.781. Então, vamos começar lá do início, do edital. Vamos lá, das disposições preliminares. O que ele fala aqui? Que o processo seletivo simplificado ele visa ao preenchimento em caráter temporário de 1.781 vagas para a função de agente censitário de administração e informática, conforme eu mencionei agora há pouco. A banca que realizará o processo seletivo simplificado é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. E aí, se vocês quiserem, aí vocês colocam aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem que eu faça uma análise também das questões dessa banca. Certamente, muitos candidatos que vão fazer também os concursos relacionados para a banca Fundação Getúlio Vargas, certamente está de olho também nesse edital. Então, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários que eu faço essa análise para vocês também. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Do processo seletivo, o que nós temos aqui? A seleção dos candidatos dar-se-á por meio de prova objetiva, que nós vamos falar em seguida, de caráter eliminatório e classificatório. O eliminatório tem a ver com ponto de corte. Existem dois critérios que eu vou mencionar para vocês um pouco mais embaixo no edital. A prova objetiva será realizada nos municípios sede do anexo 1, incluindo Extrema, distrito de Porto Velho, em Rondônia. Muito bem. Então, quando você for fazer a tua inscrição, é importante que você mencione qual município você gostaria de realizar a tua prova, certo? Vamos lá, fica de olho nisso. Vamos falar um pouco da função. Já falei aqui da função, da retribuição, R$ 1.700, o número de vagas que vai ser distribuído em vários municípios, que a gente pode olhar isso lá no anexo. Aqui ele fala que o contratado fará jus ao auxílio alimentação, além da retribuição mensal. Fará jus também ao auxílio transporte, ao auxílio pré-escolar, bem como férias e 13º salário proporcionais. Vamos lá, vamos dar sequência. A previsão de duração do contrato é de até 5 meses, podendo ser prorrogado. Pessoal, presta atenção, é até 5 meses. E aí existem duas informações que casam com isso aqui. Olha só, o que ele fala ali? Que os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados. Sucessivamente, um mês após o outro. Então, você vai ter o teu contrato com vigência de 30 dias. Em seguida, o que vai acontecer? O candidato contratado terá o seu desempenho avaliado mensalmente. Então, vigência de 30 dias, você é avaliado. Se você tiver um desempenho satisfatório, então eles vão prorrogar por mais 30 dias. E após 30 dias, eles vão fazer uma nova avaliação do teu desempenho. Certo? A jornada de trabalho será 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Essa parte é interessante. O candidato deverá atender cumulativamente no ato da contratação aos seguintes requisitos. Nós temos muitos aqui já de praxe, mas eu chamo a atenção para alguns aqui. Está em dia com as obrigações eleitorais. Essa parte é muito importante. Tem muita gente negligenciando isso aqui, certo? Então, se você está com alguma pendência, regularize.
está em dia com as obrigações militares em caso de candidato brasileiro do sexo masculino, principalmente para a galera aí mais jovem e do sexo masculino, certo? Olha só, aqui embaixo, outra coisa interessante. Apresentar declaração de próprio punho de que não se encontra na condição de sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas. Agora, o mais interessante, incluem-se nesta condição os microempreendedores individuais. Então, você vai ter que apresentar uma declaração de próprio punho de que não é microempreendedor individual, certo? A próxima, não ter sido contratado pela Lei 8.745 nos últimos 24 meses, que são esses processos seletivos simplificados que você trabalha para a administração pública de forma temporária. Existem algumas exceções, por exemplo, no caso de calamidade pública, então você pode ser contratado novamente num período inferior a 24 meses. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Olha só, as atribuições gerais da função de agente censitário de administração informática são: chama atenção para uma delas, adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores. Então, faz todo sentido a gente ter esse processo seletivo antes do de recenseador. Por quê? Porque o agente censitário de administração informática, pelo que está falando aqui, ele vai estar relacionado ao quê? A providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores, que é o concurso que muita gente vai fazer também, que certamente será publicado nos próximos dias. Existem outras, né, atribuições aqui que eu não vou entrar em detalhe. Tudo bem? Depois vocês podem entrar aqui, ó, e dar uma olhada detalhadamente em tudo isso aqui. Vamos dar sequência? Aqui ele fala das inscrições, ó. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar via internet o endereço eletrônico, o site do ibfc.org.br, observando o seguinte, presta atenção nisso aqui. No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pela região de atuação. Então, nós teremos regiões no Brasil todo. Você vai optar pela região que você prefere, da sua preferência, para a qual deseja concorrer, e por um município de realização da prova. Então, você vai escolher a tua região de atuação, no caso de aprovação, e também vai escolher o teu município de realização dessa prova. Então, são duas coisas aqui. A prova objetiva será realizada nos municípios sede do anexo 1, incluindo Extrema, distrito de Porto Velho, em Rondônia. Vamos lá? Vamos dar sequência. Olha só, o IBGE e o IBFC não se responsabilizarão por requerimentos de inscrição que não tenham sido recebidos por fatores de ordem técnica dos computadores. Então, você vai ter que fazer isso via internet, pelo site. Então, vai lá, confirma tudo direitinho até a finalização, ok? Para você não ser surpreendido no dia da tua prova. Vamos lá, vamos dar sequência. Olha só, é vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outra inscrição ou para outro certame. Então, se você fizer essa tua inscrição, essa inscrição só vale para esse certame. Ah, mas eu desisti do certame. Não, então você perdeu o seu dinheiro, certo? Então, faça a tua inscrição apenas nos concursos relacionados ao censo que realmente te interessa, ok? Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de cadastro de pessoa física, o CPF do candidato, lógico, né? Mas embaixo nós temos assim, ó, o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, foi o que eu mencionei ali em cima, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo simplificado, que é o que nós estamos passando agora, do edital que foi publicado no início agora de 2021, lá do Sebrasp, né? Que ele está fazendo a devolução, o IBGE está fazendo a devolução das taxas de inscrição.
Nesse caso, você vai receber o teu dinheiro. Vamos lá, vamos dar sequência. Olha só. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Aqui eu estou tentando passar para vocês a ideia geral, alguns pontos. Vocês percebam que eu não estou passando em todo o edital. Eu selecionei algumas partes que eu considerei interessante aqui. Mas, se você for realmente fazer, é importante que você dê uma lida no edital. Haverá isenção de taxa de inscrição para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa e para os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, fica de olho nisso aqui. Se você quer isenção de taxa e você se enquadra nessas duas situações, então dê uma lida com mais detalhes aqui, ó, que já está falando aqui detalhadamente qual é o procedimento que você deve seguir. Vamos lá, vamos dar sequência. Vamos lá. Ele está falando da parte de deficiência ainda, né? Porque são muitos detalhes, são muitas situações distintas. Das vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas. Olha só, aos candidatos que se declararem pessoas pretas ou pardas, será reservada a cota de 20% das vagas, conforme o quantitativo estabelecido nesse edital. Excelente. A autodeclaração é facultativa, ficando o candidato submetido às regras gerais estabelecidas, caso não opte pela reserva de vagas. Então, se você é pessoa preta ou parda e você não quer participar dessa cota dos 20%, é facultativa você participar do geral, certo? Vamos lá, vamos dar sequência. E aí aqui está mostrando todos os detalhes, tá bom? Se você quiser participar como pessoa preta ou parda, então tem todo um processo que você tem que seguir aqui. Ó, o anexo 5, você certamente tem que anexar algum documento e tudo mais. Vamos lá. Olha só, o candidato travesti ou transexual, pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero, que desejar atendimento pelo nome social, deverá assinalar no formulário de solicitação de inscrição a opção correspondente à utilização de nome social durante a realização da prova, certo? Então, lá no formulário de solicitação de inscrição, você vai ter a opção de fazer essa marcação aqui, se for o seu caso, lógico. Vamos lá, vamos dar sequência. Agora, olha só, da prova objetiva. A prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório será realizada das 13 às 17, segundo o horário oficial de Brasília. Certo? Então, você vai ter aí 4 horas de prova, ok? E aqui ele está falando aqui, ó, o tempo de duração da prova inclui a leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento do cartão de respostas. Então, com certeza, concentrado na tua prova, você não vai ter 4 horas, você vai ter menos de 4 horas. E aí nós vamos falar também sobre a quantidade de questões que nós teremos nessas provas aqui. Vamos dar sequência. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova 60 minutos antes do fechamento dos portões. Ok? Lógico, 60 minutos é um prazo que eles colocam aqui. Mas é importante que você chegue a pelo menos antes das 13 horas. Vamos lá, vamos dar sequência. O candidato poderá levar seu caderno de questões somente após o transcorrido o tempo de 1 hora do início da prova. Em hipótese alguma, o candidato poderá levar o caderno de questões antes do horário permitido. Vamos lá, vamos dar sequência.
O que nós temos mais aqui? Vamos lá. Olha só, a prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 5 alternativas e apenas uma resposta correta. Certo? Então, 60 questões de múltipla escolha. As alternativas, nós temos 5 em cada questão e uma resposta correta. Cada questão de múltipla escolha valerá 1 ponto, sendo 60 pontos a pontuação máxima obtida na prova objetiva. Então, de um modo geral, essas 60 questões serão distribuídas nas diversas disciplinas. Matemática, português, ética, parte de ética também. Então, não tem nenhuma matéria que vai ter um peso maior em relação às outras questões. Então, matemática, português, a parte de ética, tudo isso vai ter o mesmo peso. Cada questão valerá 1 ponto. Vamos lá. Aqui tem o quadro, né? O quadro de disciplinas e a distribuição do número de questões. Português, 15 questões. Raciocínio lógico, 10. Ética no serviço público, 5. Noções de administração, 15. E noções de informática, 15. Um total de 60 questões. Mais uma vez, cada questão valerá apenas 1 ponto. Vamos lá, vamos dar sequência. Olha só, será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que, cumulativamente, acertar no mínimo 30% do total da prova e acertar no mínimo uma questão de cada disciplina. Então, você tem que acertar uma questão de português, uma questão de matemática, uma questão de ética e uma questão das outras disciplinas, certo? Além disso, no total, você tem que acertar 30% da prova. Então, a tua prova tem 60 questões, 3 vezes 6, 18, então você tem que acertar pelo menos 18 questões. Além de acertar pelo menos 18, você tem que acertar pelo menos uma questão de cada disciplina. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Essas são as disciplinas: português, raciocínio lógico, ética, noção de administração e noções de informática. Você tem que acertar pelo menos uma questão de cada. E no total, tem que acertar pelo menos 18 questões. Vamos lá. Olha só. O candidato aprovado dentro do número de vagas será considerado classificado, enquanto o candidato aprovado fora do número de vagas será considerado não eliminado. Certo? Então, se você conseguiu acertar pelo menos 18 questões e você acertou uma questão em cada disciplina, pelo menos, você vai ser classificado como, você vai ser considerado como não eliminado. Tudo bem? E aqueles que foram classificados dentro do número de vagas será considerado classificado. Vamos lá, serão eliminados do processo seletivo simplificado os candidatos que não atenderem aos requisitos do subitem 9.35, que foi esse que eu falei agora há pouco. E os candidatos não classificados no quantitativo máximo de aprovados de que trata o anexo 2 do decreto 9.739, ainda que tenha atingido a nota mínima. Bem, eu visitei esse decreto, o que está falando lá? Se tiver sendo ofertado mais de 35 vagas, então, eles vão considerar como não eliminado o dobro das vagas, certo? Então, se nós temos ali 1.700 e tantas vagas, então, vão entrar ali no rol dos não eliminados o dobro. Tudo bem? Então, essa é a regra. Então, eles vão colocar na lista o dobro do número de vagas. Ok? Vamos lá. Serão eliminados, essa parte eu já li, né? Ok. Bora lá. Os candidatos classificados e não eliminados serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais da prova objetiva. Os classificados e os não eliminados. Então, ordem decrescente, né? Da maior nota para a menor nota. Muito bem. Das orientações de proteção e
prevenção ao coronavírus. Lógico, né, gente? Com certeza vai ter isso aqui também. O que nós temos aqui, ó? Torna-se necessário que o candidato siga o protocolo de segurança especificados neste edital. A recusa do candidato em obedecer às normas sanitárias das autoridades competentes dispostas neste edital acarretará sua retirada do local de realização das provas e a sua exclusão do processo seletivo simplificado, certo? Vamos lá, vamos dar sequência. Fica de olho nessas informações. Aqui, certamente, ele vai falar sobre alguns procedimentos, né? Mantenha o distanciamento social, aqui ele vai falar algumas regras. Use máscara individual, cirúrgica ou de tecido de proteção de nariz e boca, e aqui ele vai dar algumas especificações. Leve seus próprios frascos de álcool gel. Leve água para o seu próprio consumo. Tudo bem. Dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva. Os gabaritos da prova objetiva e o caderno de questões serão divulgados no endereço eletrônico do ibfc.org.br. O candidato que desejar interpolar recurso contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva disporá de 2 dias úteis. Nós temos um cronograma lá embaixo, tá? Fica de olho nisso aí. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Da classificação e resultado final do processo seletivo simplificado. Os candidatos aprovados neste processo seletivo simplificado serão classificados em ordem decrescente, conforme já mencionado lá em cima, né? De nota oficial da prova objetiva. Porque depois da parte do recurso, aí ele vai lançar a tua nota oficial. A nota final, né? Na verdade. Após os critérios de desempate... Deixa eu ler de novo. Os candidatos aprovados neste processo seletivo simplificado serão classificados em ordem decrescente de nota final da prova objetiva, após os critérios de desempate. Lógico que, com certeza, nós teremos empate na nota final. Então, existem os critérios de desempate, que nós vamos ver na sequência. Observados os municípios e categoria de vagas para os quais se inscreveram, sendo considerado, classificado, candidato aprovado dentro do número de vagas e não eliminado, candidato aprovado fora do número de vagas, dentro dos limites dispostos no anexo 2 desse decreto que eu mencionei para vocês, que eles vão chamar a mesma quantidade, né? Eles vão deixar no banco de reserva, vamos dizer assim, a mesma quantidade. E eu acredito que eles vão fazer isso por município, né? Por região de trabalho. Então, se naquela região tiver 20 vagas, então eles vão deixar ali, no caso de não eliminado, mais 20 pessoas, que é o dobro, né? Na verdade, é a mesma quantidade, né? Vão deixar a mesma quantidade. Não é o dobro, não. É a mesma quantidade. Então, se você tem 20 vagas, então ele vai deixar mais 20 ali como não eliminado. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Dos critérios de desempate. Em caso de empate, respeitada a área de conhecimento escolhida, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem, então no caso de desempate, o primeiro critério, tiver idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia da inscrição. Segundo critério, obtiver a maior nota na disciplina de noções de administração. Então, em relação às disciplinas, a que tem maior peso é a noção de administração. E aqui nós temos também noção de informática, de língua portuguesa, se exercer função de jurado e, persistindo o empate, o que tiver a maior idade. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Da contratação, o candidato classificado para as vagas existentes será convocado para contratação preferencialmente por e-mail e telefone. Então, deixa teu e-mail sempre atualizado e teu telefone também. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aprovação e classificação final no processo seletivo simplificado não asseguram ao candidato o direito de contratação, mas apenas a expectativa de realização de tal ato, segundo a rigorosa ordem classificatória. E aí, o que vai ser observado aqui? Ó?
a conveniência da administração. Ok? Essa parte é importante. Não asseguram ao candidato o direito de contratação, apenas a expectativa, tudo bem? Para evitar aí as frustrações futuras. Aqui embaixo, ó, os candidatos não eliminados serão mantidos em lista de espera e poderão ser convocados para contratação em caso de desocupação da vaga. Então é isso. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aqui eu acho que já é a parte final. Ó, o prazo de validade do processo seletivo será de 1 ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato. Vamos lá. Olha só. O IBGE e o IBFC não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas e cursos de terceiros referentes a este processo seletivo simplificado. Então, presta atenção aí no que você está adquirindo. Texto, apostila, curso de terceiros. O IBGE e o IBFC não tem nada a ver com isso. O IBGE e o IBFC não se responsabilizam por informações de qualquer natureza divulgadas em sites de terceiros. Então, aqui no meu canal, então, as informações que eu passo são sempre do site oficial do IBGE. Eu acho que isso é interessante. Por quê? Porque não tem erro. Se o concurso foi anulado, então vai ser divulgado lá no site do IBGE, no site oficial. Ah, saiu a inscrição? Então vai ser divulgado lá também as informações. Certo? E aqui nós temos a data, Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021. Aqui nós finalizamos a parte principal do edital e agora, certamente, nós vamos entrar nos anexos. Aqui você vai ter acesso a cada unidade da federação, o município sede e a região de atuação. E cada região é composta aqui, talvez, por algumas cidades. Ok? Então aqui você pode ver, ó, ele vai começar pelo Acre e vai descendo. E essa coisa vai longe, ó. Acre, Amazonas, Bahia. Então nós temos aqui toda a distribuição, ó. Ceará, certamente nas capitais, ó, Fortaleza, ó, nós temos 21 vagas em Fortaleza. Então certamente aqui nas capitais nós teremos mais vagas. É interessante vocês olharem, analisarem essa parte também, né? Às vezes você pode trabalhar num município vizinho aí do teu, ou do local que você mora, não é verdade? Talvez você possa ter mais vagas aí. Vamos lá para o final? Após esse anexo 1, o que nós temos? Vamos lá, vamos voltar um pouco aqui, ó. Olha só, anexo 2, requisitos específicos para a contratação. Para o agente censitário de administração e informática, requisitos, escolaridade e ensino médio completo. Tudo bem? Anexo 3, conteúdo programático, ó, língua portuguesa, que tem todo o conteúdo. Raciocínio lógico. Vamos lá. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma análise dessa parte aqui do conteúdo, principalmente para aqueles que vão fazer também o concurso de recenseador, né? Que vai ter a banca FGV como realizadora aí do concurso. Então, com certeza terão algumas diferenças aqui de conteúdo. Veja que eu marquei essa parte aqui, ó, números racionais, operações, porcentagem, proporcionalidade, medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Essa parte nós temos no nosso último edital de recenseador, que foi o edital lançado no início do ano pelo Sebrasp. Essa é a nossa última referência de edital de recenseador. Então, esse conteúdo é comum. Tem uma parte aqui em cima de lógica, proposições, valores verdadeiro e falso. Essa parte não tem. Mas nós não vamos especular nada. Nós temos que aguardar o edital de recenseador para a gente fazer uma comparação justa, né? E real aqui. Por enquanto, é só especulação. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer também questões dessa banca, tá bom? Para a gente realizar também alguns simulados ou resolver aqui algumas questões para vocês entenderem. Talvez essa banca, a forma de cobrança das questões tenha similaridade com a forma como é cobrado lá na Fundação Getúlio Vargas.
Nós temos aqui também ética no serviço público, noções de administração e noções de informática. Aqui tem os outros anexos, né, relacionados a atendimento especial. Vamos ver onde que acaba isso aqui. Aqui, ó, cronograma previsto. Nós temos o período de inscrição, que começa dia 14, que é hoje, a data que está sendo gravado esse vídeo, e vai até dia 10 de janeiro. Muito bem, ó, último dia para pagamento da taxa de inscrição. Então, você pode fazer a tua inscrição até o dia 10 de janeiro. E o último dia para pagamento da taxa de inscrição é dia 11 de janeiro, um dia depois. Tudo bem? Aqui existem outros prazos, né? E o que é mais importante aqui embaixo, ó, divulgação do cartão de confirmação, dia 11 de fevereiro. E a aplicação da prova objetiva, 20 de fevereiro. Então, se a gente fizer uma conta aqui bem rápido, olha só, hoje é dia 14 para 31. Para 31 faltam 17 dias, né? Para o final de dezembro. Depois, janeiro, nós temos mais 31 dias. E fevereiro nós temos até o dia 20, que é o dia da prova. Então, nós temos aí 68 dias. Então, a partir de hoje, nós temos 68 dias para nos organizarmos, estudarmos, fazer tudo que você precisa aí para você ser aprovado nesse concurso. Ok? Vamos lá, vamos descer aqui um pouco. Aqui vai falar dos resultados, a parte de interpolação de recurso e divulgação do resultado final, ó, dia 28 de março. Então, você vai fazer a prova no dia 20 de fevereiro e no dia 28 de março vai sair a divulgação do resultado final. Tudo bem? Então, aqui nós já temos um indício também da contratação de recenseador, porque esse cargo aqui tem que ser contratado antes do recenseador. Então, o recenseador será posterior a essa data aqui, a divulgação do resultado final. Pelo menos eu acredito, né? Então é isso. Finalizamos aqui a leitura. E para você que está chegando agora, se quiser, pode deixar o teu like aí, para os seguidores também já podem deixar. E aí, só para divulgar que nós temos o nosso curso aqui, né, no nosso canal, que é preparatório para os concursos relacionados à Banca Fundação Getúlio Vargas. Então, se você quiser fazer parte desse curso, que é totalmente gratuito, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.